Olá, mulheres, graça e paz. Aqui é a pastora Evelyn e nós já estamos no capítulo de número 15, no estudo do Evangelho de João. Nós já passamos aí da metade de nosso estudo. Glória a Deus por isso, glória a Deus porque você já chegou até aqui. Vamos orar antes de nós começarmos? Senhor, eu te louvo pela vida de cada uma dessas mulheres. Eu declaro, Senhor, que todo gigante que se levantava na vida delas em relação, ó Deus, à meditação da Tua Palavra, desânimo, preguiça, ó Deus, vontade de parar, eu declaro que esses gigantes, eles não se levantarão mais na vida dessas mulheres. Ou se todas as vezes que acontecer, elas estarão tão firmes, tão seguras, tão convictas, ó Deus, da vontade, daquilo que está no coração, que quantas vezes esses gigantes se levantar, elas irão derrubá-lo, porque o Senhor está capacitando, o Senhor está, ó Deus, fortalecendo cada uma delas, e esse é só o começo de uma nova vida, de um novo nível espiritual que nós estamos subindo, que nós estamos entrando. Eu quero agradecer, ó Deus, pela vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Bom, esse capítulo de número 15, ele é fantástico e é muito conhecido também. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pregações, já leu vários versículos desse capítulo, porque ele vai falar da videira e dos ramos. Quem nunca ouviu falar, né? Eu sou a videira verdadeira. Você conhece, não é? Então, aqui no versículo de número 1, quando Jesus começa a fazer essa declaração, você se lembra que aqui nesse momento eles estão vindo ali de quando Jesus promete o Espírito Santo, lá no capítulo 14 que nós estudamos ontem. Então aqui é a sequência, depois de tudo que acontece ali, Jesus aqui ele está fazendo essa declaração. E essa nomenclatura, ela pode significar uma simples videira ou a vinha toda. Você sabe que vinha é plantação de uva, né? Então seja como for, a imagem aqui dá uma ideia de quê? De total dependência. Porque Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, se nós somos os ramos e estamos nessa videira, então nós somos dependentes dela para sobreviver. Porque nenhum ramo de nenhuma flor, de nenhuma árvore, ele sobrevive sozinho. Ele precisa da videira, ele precisa daquela planta toda, do caule, né, de todos os nutrientes que vem. O ramo sozinho, se você cortar um ramo de qualquer árvore, ele vai secar, ele vai morrer. Então isso nos dá a ideia de uma dependência. Israel, simbolicamente, ele era a videira plantada por Deus, mas ele não conseguiu dar bons frutos. Nós vemos essa trajetória aí de Israel de sempre, né, cair e se levantar, esse esfriamento e esse afastamento de Deus, e aí por vezes saíam, por vezes voltavam. Isaías por várias vezes declara isso, Jeremias também. Então assim, Israel ele não conseguiu dar esses frutos que Deus esperava. E a união pela fé com Jesus, ela deve automaticamente aparecer na vida dos seus discípulos, tanto aqui nos 12 quanto na nossa. Nós somos discípulos de Cristo. E essa união pela fé com Jesus, ela vai produzir em nós mudanças visíveis. São coisas que vão ser visíveis aos olhos de qualquer pessoa. São mudanças tanto externas quanto internas. Tanto no nosso modo de falar, de se vestir, nosso comportamento, quanto nas nossas emoções, em relação às nossas atitudes, né, como nós reagimos aos acontecimentos, porque, querido, agir como crente é fácil, agora reagir como crente é que é difícil, não é? Então, diante das situações em que vão requerer de nós reações, é que nós vamos ver os frutos que nós temos. Nós vamos ter aí a longanimidade, o domínio próprio, não é, mulherada, que é tão difícil. Tem mulher que tem demônio próprio, não é nem domínio próprio, né? Então, nós vamos manifestar esses frutos, esses bons frutos da fé que nós temos em Jesus. Eles serão visíveis através de mudanças na nossa vida, ok? E o propósito da videira
aqui como Jesus está falando que ele é a videira, então toda videira ela produz o que? Uva, certo? Então Deus, como Deus é o agricultor, ele vai tomar todas as providências para que isso aconteça. E você sabe que uma árvore, vamos falar da videira então, né? Para ela dar as uvas, ela precisa de poda, ela precisa de ser adubada, ela precisa dos cuidados necessários. Então Deus, ele é o agricultor. Se nós não estivermos, se nós somos os ramos que estamos na videira que é Cristo, se nós não dermos bons frutos, ele vai começar a nos podar. Ele vai começar a arrancar esses galhos que não estão dando frutos. Por quê? Senão esse galho que não está dando bom fruto, esse ramo que não está produzindo nada, ele vai começar a atrapalhar o desenvolvimento da videira. Olha só, é por isso que nós, através do Espírito Santo na nossa vida, dos frutos, do fruto, né? A gente fala errado, que é um fruto só com vários gominhos, né? O fruto do Espírito, ele vai fazer essa transformação na nossa vida e nós vamos, como ramos de uma videira, nós vamos conseguir produzir belas uvas, amém? Para a glória do nome de Jesus. Então, é Ele quem cuida da vida do seu povo. Ele ensina, através do ensino de Jesus, Ele nos limpa, para quê? Para que nós possamos produzir os frutos. Então não adianta, querida, não adianta nós corrermos, não adianta a gente querer camuflar as coisas, porque Deus, Ele vê. Ele sabe se nós estamos dando bons frutos ou não. Então, Ele como agricultor, Ele vai saber fazer o que for melhor, para que a vinha toda, e aí vai remeter à igreja, vai remeter, né, talvez se você faz parte de algum ministério, ao seu ministério, porque nós precisamos produzir bons frutos, não apenas produzir fruto, porque existem frutos podres também, são bons frutos. Então, olha que interessante, se você voltar aqui no versículo 27 do capítulo 14, ele vai dizer que ele é a paz e que ele nos deixou a paz que o mundo não dá, né? Para nós não termos medo, que Jesus é a paz. Então, você perceba que aqui no início, quando ele fala sobre que ele é a videira verdadeira, que nem quem está nele precisa dar bons frutos, isso não é uma ameaça. Ele não está nos ameaçando, olha, vocês têm que dar bom fruto, senão eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou arrancar vocês. Não, isso não é uma ameaça. Isso é o quê? É uma consequência natural de quem está nele. Por quê? Lá, aqui no versículo 27 do capítulo 14, ele nos deixou o Espírito Santo. Essa paz que o mundo não dá é o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, gente, nós temos que dar bons frutos. Então, Jesus não está nos ameaçando que vai nos cortar, que vai nos lançar no fogo, que vai acabar com a nossa vida. Não, não é isso. Isso daqui é o quê? É uma garantia de paz e é uma consequência daquilo que ele deixou para nós. Amém? Aqui no versículo 4 e 5, olha que interessante. Para o ramo dar mais frutos, ele tem que estar na videira, como eu falei ali em cima, agora há pouco. Né? Se ele não estiver na videira, que é Jesus, que é Cristo, se ele não estiver em comunhão com a sua igreja, vamos falar agora a nossa linguagem aqui, né? Se ele não tiver uma vida de oração, se ele não estiver firmado na rocha que é Cristo, né? Se ele não ficar ali, se ele não fizer parte de uma igreja, se ele não fizer parte, se não permanecer nos caminhos do Senhor, se não criar raízes. Então, para que nós possamos dar fruto, nós precisamos criar raízes. Você perceba que a árvore é um processo. Uma árvore frutífera, ela não dá frutos assim que ela é plantada. Primeiro ela precisa crescer, primeiro ela expande suas raízes, ela cresce para baixo, ela finca suas raízes, ela vai buscar a água, lugares ali embaixo da terra onde ninguém está vendo, mas ela está crescendo, ela está se aprofundando. E nós somos assim, nós precisamos ter nossas raízes firmadas em Jesus, para que no primeiro vento, na primeira tempestade, a gente não quebre, a gente não seja arrancada. Amém? Isso é muito importante. Os frutos, eles vêm depois de um processo, então nós precisamos passar por esse processo. Talvez você está enfrentando um processo na sua vida em que você não vê fruto nenhum, mas você precisa permanecer, continue, faça parte, crie suas raízes, porque os frutos virão na estação
correta. Amém? E a maneira como nós permanecemos em Cristo é como? É obedecendo. Não tem outra maneira de permanecer. Não adianta a gente querer permanecer em Jesus e não obedecer aos mandamentos dele. Não obedecer aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Não tem como permanecer dessa maneira. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que a porta, ela continua estreita, querida. A porta do céu, ela não é larga, ela é estreita. Tem muitos lugares em que parece que fizeram uma reforma na porta do céu e ela foi alargada. Mas isso não aconteceu, a porta ela continua estreita. Então, a obediência é aquilo que vai nos manter firmes e que vai solidificar as nossas raízes em Jesus. Amém? Então, continuando aqui no versículo 5, quando Jesus vai dizer que nada podereis fazer, ele está dizendo que sem ele, o cristão, ele não consegue fazer nada que tenha um valor espiritual e que permaneça. Por quê? Nós vemos muitas pessoas que não têm Jesus e que fazem muitas coisas, não é verdade? Então, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: vocês podem até fazer muitas coisas sem mim, agora não tem valor espiritual nenhum e muito menos vai permanecer. Então, o segredo é o quê? É estar em Jesus. Para quê? Para que nós possamos ter nossas orações respondidas, para que nós possamos gerar bons frutos, para que aquilo que nós começarmos a fazer, tanto na nossa vida pessoal quanto no reino, né, na nossa igreja, no reino, possa permanecer. Porque nós, sem Jesus, nada podemos fazer. Vamos aqui continuar no 6. Muito interessante, essa alegoria da videira e dos ramos nos deixa plenamente claro o quê? Que Cristo, ele não admite o quê? Uma vez na videira, sempre na videira. Você já ouviu a expressão, uma vez salvo, salvo para sempre? Pois é, isso não existe. É possível perder a salvação. Então Jesus está dizendo aqui exatamente isso. Jesus, nessa alegoria, ele faz uma advertência muito séria aos seus discípulos, mostrando que é possível um verdadeiro crente abandonar a fé. Isso nós já estamos cansados de ver, infelizmente, não é? Abandonar a fé, deixar Jesus e não permanecer mais nele, sendo por fim o quê? Lançado no inferno. Então, querida, o segredo é o quê? Criar, não tem como, se nós criarmos as raízes, eu acredito muito que essas, né, é difícil nós falarmos, eu sei que talvez você conhece pessoas que hoje estão afastadas do caminho do Senhor, mas eu não vou generalizar, mas eu te garanto que 90% não tiveram suas raízes estabelecidas, não tiveram seus ramos ali firmemente cravados em Cristo. Porque uma vez que nós firmarmos as nossas raízes, nós não vamos estar isentas de passar por momentos difíceis, mas o Senhor vai nos sustentar. Então Jesus ele está nos deixando claro isso, olha, não é porque você fez uma confissão de fé, porque você levantou sua mão, você foi batizada, que você está salva. Não, a salvação ela é conquistada diariamente. Então nós temos aqui o princípio fundamental que rege o relacionamento de salvação de Jesus com a nossa vida, Jesus com os crentes, com os cristãos, que é o quê? Que não é um relacionamento estático, ou seja, não é um relacionamento paralisado, baseado exclusivamente numa decisão que você teve ou numa experiência passada. Por quê? Você não pode basear sua salvação, há 5 anos atrás eu era tão fervorosa, eu tive tantas experiências, eu tinha tantas visões, eu fazia, eu acontecia, eu via anjo, eu ouvia barulho de espada, minha mão pegava fogo. Não é, a salvação não é baseada em experiências passadas e nem em uma decisão. Trata-se de um relacionamento progressivo, contínuo, diário, ou seja, progressivo dá a ideia de aumento. Cada dia ele aumenta mais, ele vai crescendo. Então, à medida que Cristo habita no cristão, ele vai nos comunicando a essa vida eterna, ele vai nos conduzindo a essa vida eterna, né? Por isso que ele disse, se alguém não estiver em mim, né, em Cristo, sofrerá o quê? Diversas consequências. Primeiro, está escrito ali, será lançado fora. O que significa isso? Perda da comunhão. Quem não está em Jesus é lançado fora, porque perde a comunhão com Ele, já perde o interesse,
né? Começa assim, já perde o interesse, parece que as coisas que acontecem na igreja já não fazem o menor sentido. A palavra é chata, o louvor é cansativo, então perde a comunhão. Segundo, secará, que significa a perda da vitalidade. Você já viu uma fruta, uma flor, quando ela morre? Ela seca, ela perde o brilho. É a mesma coisa um crente quando se afasta de Jesus. Ele pode estar muito bem, obrigada. Só que você olha nos olhos dele, ele não tem mais o brilho do Espírito Santo. Porque se afastou, ele secou, ele perdeu a vitalidade. E terceiro, será lançado no fogo, que é o pior de todos, né? Que significa realmente a perda da recompensa da salvação. Então é algo muito sério. Nós precisamos estar em Jesus, a videira que é Jesus. Nós somos o ramo. Você é um ramo dessa videira. Ei, você é um ramo muito importante dessa videira. Você precisa permanecer para que você dê frutos. Aleluia, o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. E através de você, que é um ramo, outros ramos virão, outros ramos vão se agregando a essa videira. E essa videira vai crescendo, 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 crescendo. Aleluia, glória a Deus. Aqui no versículo 7, olha que interessante. O segredo, presta atenção aqui, olha. O segredo da resposta a nossas orações é permanecer em Cristo. Está bem claro aqui para nós. O princípio que Jesus ensina aqui é que quanto mais perto nós estivermos dele, pela meditação da palavra, porque meditar na palavra, como o salmista disse, na tua palavra medito de dia e de noite. Josué fazia isso, meditar na palavra de dia e de noite. É nós realmente buscarmos Deus através da palavra. Não é apenas ler um pão diário, não é ler o versículo do dia, a palavra do dia. Isso é muito bom, eu faço isso também. Aliás, eu até compartilho nas minhas redes sociais. Só que só isso não basta, entende? Nós precisamos de mais. Através do quê? Do estudo da palavra que nós estamos fazendo, através da comunhão. Quanto mais perto nós estamos de Jesus, né? Através da comunhão, da meditação, do estudo da palavra. Então, dessa maneira, nossas orações estarão em harmonia com a natureza de Jesus, e as palavras que nós falarmos, que nós proferirmos através das orações, elas serão eficazes e serão respondidas. Não tem segredo. O segredo é o quê? É estar perto de Jesus. Para nossas orações serem atendidas é estar perto de Jesus, obedecer a tua palavra, ter comunhão com Ele. Amém? Aqui no versículo 10 está escrito: permanecereis no meu amor. Significa que Jesus ama os cristãos incondicionalmente. Jesus, ele ama a nossa vida, ele ama os seus filhos incondicionalmente. Isso não é uma novidade para nós. Enquanto eles obedecerem a sua palavra e permanecerem no seu amor, eles conhecerão e receberão o amor de Jesus cada vez mais. Isso está lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 19. Depois você pode conferir. Então não tem segredo. Jesus, ele nos ama incondicionalmente. Então, se nós, como cristãos, filhos, novas criaturas, obedecermos a palavra, permanecermos no amor dele, nós conheceremos, querido, e receberemos cada vez mais do amor de Jesus, porque o amor de Deus, ele é inesgotável. Amém? A cada dia ele libera uma porção para aquele dia. Ele sabe exatamente a medida que nós precisamos. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. E cada novo dia, à medida que você se aproxima dele, ele derrama uma porção desse amor sobre a sua vida. Pula lá para o versículo 18. Aqui entre o versículo 18 e o 21, vai dizer que o mundo odeia os discípulos. Bom, se o mundo odiou Jesus, né? Enquanto Jesus dizia essas palavras, os fariseus estavam planejando matar ele. Isso daí também não era uma novidade. Agora, já que o mundo odiava Jesus, não era surpresa nenhuma que odiasse os seus seguidores também. Então, à medida que eles aceitaram andar com Jesus, seguir Jesus, eles sabiam as consequências que eles iriam enfrentar. Entende? E com a gente, é óbvio, hoje nós não sofremos perseguição a nível de morte, como tantos irmãos em Cristo nossos já sofreram no passado e muitos ainda sofrem hoje
espalhados pelo mundo, onde existem países extremamente comunistas e que não aceitam o evangelho. As pessoas são obrigadas a adorar o Senhor escondidas. Se forem pegas com Bíblia, orando, são mortas. Isso existe hoje, tá bom? Isso é uma realidade que, embora para muitas seja algo distante, mas é algo que acontece muito. Em todos os dias tem cristãos sendo mortos por amor a Jesus. Então isso não era uma novidade para eles e não é uma novidade para nós também. Porque o mundo odeia os discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Então, embora hoje as coisas em alguns lugares do mundo são um pouco mais tolerantes, mas nós não podemos temer o que possa vir a acontecer. Amém? Vamos para o versículo 26 e 27 aqui no finalzinho para a gente encerrar. Essa aqui, querida, foi a terceira vez durante as últimas horas de Jesus com os discípulos que ele falou do envio do Espírito Santo. Lá no capítulo 14, versículo 16 e 26, ele vai falar também. Então, aqui é a terceira vez. E Consolador, nós já vimos uma tradução para ele, mas ele também pode ser traduzido por Conselheiro. Então, o Pai e o Filho estavam envolvidos na vinda do Espírito. Glória a Deus, que lindo, né? Então, tanto o Espírito como os discípulos capacitados por ele testificariam de Jesus. E hoje, tanto o Espírito quanto nós, capacitadas por ele, vamos testificar acerca de Jesus também. Amém? Que Deus possa te abençoar. Tenho certeza que foi de grande importância para a sua vida o estudo desse capítulo. Eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor pode revelar ao seu coração. Eu creio nisso. Amém? Que Deus te abençoe. Nós chegamos aí ao final desse capítulo e amanhã eu espero você novamente para mais um capítulo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.